Vamos conversar com o canhoteiro ou não? Vamos conversar. O canhoteiro mais querido do Brasil. A melhor... Emílio. O melhor brinquedor Como Paulo, lembra o Paulo Francis? Sim. A melhor propaganda anticomunista é deixar um comunista falar, ou seja, abra o microfone para Guga Noblar. Olha, eu não admito, eu não quero transformar esse programa num 3 em 1. Nos resta 1. Sim. Esse programa todos terão voz e nós respeitaremos todas as vozes. Eu concordo, Emílio. Certo, meu querido Guga? Então não dê atenção a essas provocações que estão fazendo para você. Você como representante do PCO diretamente de Brasília, eu quero saber quais são as notícias de hoje, meu querido Guga. Grande Emílio, grande Marinho, Brasília tá rachada, agora. Rachada ou rachadinha? Não é nem a rachadinha, um assunto que poderia ser a rachadinha, que tá aí em voga, a gente tem muitas rachadinhas a comentar, tem a do Carluxo, do Fábio, porém, o áudio dele aqui, hein? O que tá rachado, galera, tá bom o áudio aí, se tiver ruim vocês me falam, hein? O que tá rachado é Brasília agora, porque essa decisão de impedir reeleição na Câmara e no Senado acabou rachando não só o Legislativo, não só os senadores, não só o Executivo junto com os senadores, como está rachando o próprio STF, já que dentro do STF havia um acordo para que fosse aprovado, sim, a reeleição na Câmara e no Senado. E o Luiz Barroso e o Fux, que é o presidente do STF, estavam dentro desse acordo. Porém, na hora H, eles mudaram de lado muito por conta da opinião pública, que estava pressionando, da opinião de juristas também, que estavam pressionando, que estavam dizendo que eles estavam rasgando a Constituição. E a gente sabe que o Fux e o Barroso, eles têm um certo receio, né, de ficarem mal com a opinião pública. Algo que não deveria acontecer em nenhum país, né? Nenhum juiz deveria deixar a pressão da opinião pública prevalecer, mas aqui no Brasil, como a gente inclusive tem o hábito de exibir os julgamentos na televisão, tem um canal para passar os julgamentos, os juízes aqui são muito conhecidos e eles são pressionados pela sociedade, pela opinião pública, e dessa vez teve resultado, um resultado que é positivo, afinal de contas, eles iam atropelar sim as regras, acabaram não atropelando por conta dessa pressão, mas lá dentro do STF, o Barroso e o Fux estão sendo vistos agora como traidores. O Gilmar Mendes, que era o relator, colocou o dele na reta e foi a favor da reeleição. Quando chegou a vez do Fux e do Barroso, eles voltaram atrás, abandonaram aquele lado ali que tinha, além do Gilmar Mendes, o Lewandowski, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, que também estava daquele lado, e acabou abandonando esse grupo. E isso vai ter retaliação. Ele vai sofrer, o Fux, como presidente do STF, uma represália agora. Ele vai ter mais dificuldades em colocar em votação assuntos que é de interesse dele e também vai ter mais dificuldade em conseguir maioria para vencer pautas que sejam de interesse dele. Vai acontecer isso. E lá na Câmara e no Senado o bicho tá pegando. Mas, Guga, eu tenho uma pergunta que eu fico meio bravo às vezes. Às vezes? Tá meio maluco que tá eu sou maluco. O que acontece? O PT fez uma nota, né, a presidente Gleisi Hoffmann, e ele falou que a eleição na Venezuela foi democrática e foi uma resposta ao imperialismo, isso na visão do PT. Lembrando que a eleição por lá foi contestada não só pela oposição, mas por organismos internacionais. Quando chega perto de eleição, eles falam, Boulos, o PT fala assim, Cuba e Venezuela não são ditaduras. E para mim, eu já falei, tem ditadura dos dois lados. A Arábia Saudita é uma ditadura, não sei o que lá. O que você acha disso? Você não acha que é um absurdo você achar que o regime venezuelano pode ser tudo, mas não é uma democracia? Jamais, não é uma democracia. E o PT segue queimando filme com esse tipo de narrativa, porque uma parte grande da esquerda, até dentro do PT, uma parte grande até dos petistas, já abandonaram esse tipo de discurso há muito tempo. A presidente do partido, né? Mas a presidente não. Nota do partido. Não, você tá certo, Sandro, você tá certinho, mas isso provoca um racha dentro do PT também. Você vê o Haddad, por exemplo, e outras vozes do PT não fazem esse discurso. Porém, a Gleisi continua, sim, fazendo esse tipo de narrativa, de que há uma democracia, é uma resposta ao imperialismo, essa coisa meio clichê, né? Vergonha. E a gente sabe, vergonhosa. Vergonhosa. Não, e é vergonhoso, isso racha a esquerda, porque fora do PT,
vários partidos já se colocaram contra esse regime da Venezuela. Não dá para dizer que uma eleição que teve abstenção de 70%, dizem que foi até de 80%, né? Talvez tenha sido até maior. Pode ser considerado alguma coisa próxima de uma democracia. Claro que não. Ali a gente está vendo que é um estado de exceção e é triste realmente você ver a presidente de um dos maiores partidos do Brasil, o maior partido de esquerda, tentar ainda querer vender essa imagem de que ali é uma democracia, de que há uma resposta ao imperialismo. Isso tudo eu concordo com vocês. Meu querido Guga, você sabe que eu gosto muito de você e gosto das suas colocações. Mas analisando esse momento, a atmosfera, digamos assim, eu sinto você quase calçando um sapatênis. Isso! Que é um New Left. Ok. É um New Left. New Left, ou seja, vamos deixar pra lá Venezuela. Sim, Cuba. Vamos deixar pra lá Cuba. Coreia do Norte. O velho Fidel. La Revolução. O Maduro. Vamos deixar pra lá o papai. A foice. Deixa papai falar. A foice. Alô. Vamos encapar a foice. Vamos vestir um sapatênis. Esconder a foice e o Vamos martelo. vestir um sapatênis. Vamos aparar a barba Pós-barba. e chegar com uma nova colocação para o povo brasileiro. Exatamente. Por quê? Ok. Vivemos neste país de obscurantismo, Negacionismo. país negacionista, As trevas. das chuteiras, do quichute, vamos chamar assim, Amarrado na para canela. fazer uma analogia. E vamos agora ao iluminismo do sapatênis. Uma coisa meio Luciano Huck, Incrível. meio Meu uma Deus. coisa ali que a gente vê que está nascendo, está num processo embrionário. Está germinando. Está florescendo para que a população nos dê este voto em 2022. Eu sinto isso. O que você sente, meu querido Guguinha? Fome. Não, existe isso, existe de fato um novo discurso que a esquerda está adotando, que tem mais a ver não só com a questão trabalhista, de sindicato, isso está ficando para trás, ou aquele discurso mais antigo de tentar fazer uma propaganda ali de países comunistas, socialistas, isso tudo está ficando no passado. Hoje a narrativa é a de inclusão, é a das bandeiras LGBT, é a das cotas, a da causa dos movimentos negros, o que seria, de certa maneira, esse New Left. São novas bandeiras, que é o que atrai hoje o voto mais do jovem e que é o que tem atraído também uma leva nova de políticos a ingressar hoje nesses partidos de esquerda com esse tipo de bandeira. E quem está ganhando estão sendo os que estão fazendo esse discurso, né? Saindo daquele lado só do sindicato e indo para esse lado dos movimentos sociais, do direito das minorias. Isso é, de certa maneira, essa New Left, mas que começou também, se você for olhar, quando o PT foi eleito, quando o PT ficou no poder aí por 14 anos, eles tiveram um tipo de política que também não se agarrou a esse discurso mais antigo da esquerda. Eles Não, até se mas aliaram tinha, muito com o centro-direita. tinha o Barba. Tinha o BAP, tinha Não, o não, sindicato, ele tinha o sempre- sindicato, sim. tinha o sindicato, os professores, tinha Mas não é- Não, até os hoje intelectuais. Só pra tem, fazer um tinha. adendo aqui, Emílio, ele Tinha. falou esse lance da New Left que tá ligado nessas coisas, mas você não acha que é isso aí que tá fazendo... eles não venceram a eleição dessa forma, porque o Lula e até... O que o Mano Brown falou lá, né, quando ele subiu, falou, aí, tem que voltar pra base aí. Porque a turma não quer saber desse lance de Banheiro. de banheiro, quer saber do Uma povo bandeira de mesmo, piroca. quer saber da turma mesmo que Mobilidade trabalha. Esse é e o tudo país das mais. chuteiras. Como assim o país das chuteiras? Isso, esse seu discurso é o país do quichute. Não, mas é Nós porque temos a gente o quer, é o povão. sapatênis. Não, é o povão. É a Greta. Então, é o mas meio é isso que a ambiente, turma não é quer salvar, saber. salvar o planeta. Eu que vou salvar o país. Tem que Nós vamos voltar, salvar o planeta. Tem que voltar pra base, firmeza? Tem que voltar Mas pra você base não acha, e ver você o não povo acha, pensa comigo, Esse papel de banheiro. o Brasil copia muito os Estados Unidos, Já copia é. essas pautas. Você não acha que porque a eleição vai ser daqui 2 anos, correto? Sim, Lá é com o dois- Biden, essas pautas vão pro saco. Não vai ter mais o Trump lá, não tem mais o Bolsonaro deles. Eu sei. Então Eles vão- essa modinha tende a passar.
Ou não? Não, porque agora o discurso lá é muito em cima da questão que você falou, de salvar o planeta, já que não é nem tanto a questão do comportamento que o Morgado falou é real. Isso pode ser uma armadilha para a esquerda. Se você não souber fazer esse discurso, você fica com aquela pencha de a pessoa que quer ir contra a família tradicional, que foi como a extrema-direita conseguiu marcar, de certa maneira, parte da esquerda. Então você tem que saber jogar com isso. Agora, quando você vai para o discurso, como foi o Biden, de controlar, de certa maneira, o aquecimento global, de salvar o mundo, entre aspas, esse discurso, sim, ele reverbera muito alto e é difícil você se colocar contra ele. Diferente da pauta de comportamento, que é mais fácil virar uma armadilha, como o próprio Morgado relembrou agora, já não, essa questão de salvar o mundo não tem muito como você se colocar contra. Então tem esse lado de você não ser uma pessoa negacionista, de você ser a favor da ciência, de você tentar controlar tudo a partir da informação, da ciência, da pesquisa. Esse tipo de discurso, que também é New Left, de certa maneira, sapatênis. Que é difícil, que é sapatênis, é difícil se colocar contra. É difícil. O de comportamento é mais fácil. De comportamento você taxa o cara como alguém que está se colocando contra a família tradicional, ainda mais um país evangélico e católico. Mas esse outro de salvar o planeta é mais difícil. Eu queria fazer uma pergunta pro nosso estimado Guga Noblar, meu querido. Nosso comunista de ouro, Guga Noblar. Nós aqui somos plurais, Guga Noblar. O senhor sabe disso. Eu queria que você opinasse, porque a Argentina ela aprovou imposto sobre as grandes fortunas e isso é o prelúdio do fim. Isso acontece quando o país já tá na merda. Eu queria saber o que você acha disso, porque o Boulos, o seu candidato, que você ia ser assessor, eu tenho informações disso, eu tenho. O seu candidato Boulos falou que foi um grande avanço. Eu queria saber o que pensa o querido Guga Noblar. Olha, não é o início do fim você taxar grandes fortunas, porque todo país capitalista de primeiro mundo, ele taxa de certa maneira. Sim, claro. Taxa. Claro. O Sami pode dizer isso. Turma vaza. Na verdade, eu posso levantar isso. Tem alguns países que taxam, mas o retorno é muito baixo desse tipo de taxação. Você precisa ter uma reforma tributária, porque os ricos não são burros, então eles encontram... você tem o caso famoso do Gerard Depardieu, que mudou todo o domicílio fiscal ele para outro lugar. Não pensa que você vai taxar e vai ficar todo mundo... vai ficar olhando. É ineficiente. A gente não tem certeza de como seria, depende das regras que a gente fizer, porque o Brasil é considerado, sem dúvida nenhuma, e o Sami também, eu acho que ele não discordaria do que eu vou dizer, é um paraíso fiscal do milionário. A gente é o país que praticamente menos taxa gente rica, enquanto a gente taxa, sim, de maneira muito mais rigorosa as pessoas que estão na base, né? O que é uma gente rica? O que é gente rica? Olha só! O que é uma gente? Assim, se você tem uma herança de perto de 1 bilhão num país como a Inglaterra, se você morrer, você vai ter que deixar de como taxa, como imposto, cerca de 30% quero saber o que é uma gente rica aqui. Isso é rico. Quem vão ser os taxados? Os taxados aqui. Esse é o problema, Guga. Não tem ainda a regra. Você é candidato. É candidato. Mas se for ter, vai ser para quem tem muita grana, Emílio. Não é para quem ganha 20 mil por mês, não. É para quem ganha muita grana. Mas o problema é que tem relativamente pouca gente contigo. Por exemplo, na Argentina taxaram, foi um fracasso. O pessoal foi embora da Argentina recentemente. Taxam riqueza. Espanha, Suíça, Noruega e Bélgica. Para você ter uma ideia, o imposto é pequeno. Porque as pessoas dão seu jeito. Então, quase todos os lugares tentaram taxar. Foi um fracasso. Foi um fracasso em arrecadação. Agora, sem dúvida, a gente precisa ter reforma tributária, porque quando você compra, sei lá, um pacote de feijão, um percentual desse pacote de feijão que você está pagando é imposto. E o cara que ganha 10 mil paga o mesmo imposto, né, que está embutido no preço de outras coisas. Mas o Brasil, o maior problema não é isso. O maior problema é que aqui é a exceção. Então o cara fala, não, eu preciso de um subsídio porque eu estou gerando emprego. Aí ele não paga. Então vira uma indústria do lobby, né? A gente já viu automóvel, linha branca. Então a gente taxa, a melhor coisa é taxar os iguais como iguais, e o Brasil não faz isso. Mas o Sami, imposto... você não acha, você que é um cientista, um professor,
professor de Harvard. Diga, Você não acha que a gente tem o conceito errado? Porque muita gente parte do princípio que é o governo que distribui a riqueza. E, na verdade, a riqueza é o mercado. Você não tem... Fala uma coisa maravilhosa que o Estado fez que distribui a riqueza. Não tem. Quem distribui são as empresas, são as companhias. É isso, Emílio, que distribui a riqueza. Não é o Estado rico. Que Estado rico que distribui a riqueza? Mas esse é o pensamento errado. Porque fala, não, enquanto mais o Estado arrecadar, mais o benefício vai ter. É uma mentira, porra. É uma mentira. Fala uma coisa. Sabe quem salvou o Brasil de falir durante a pandemia? O Estado dando dinheiro para as empresas. Mas é porque... Mas pera lá, isso é exceção. Isso é exceção. Isso aí é excepcional. Isso é excepcional. Mas só para você saber, isso é excepcional. Os Estados Unidos cresceram fazendo dívida. Eles hoje têm mais de 100% de dívida pública. Sim, mas é um país rico. Mas é excepcional. Então, mas, Guga, seguinte, eu levantei os dados aqui. O que aconteceu em vários países, né? Eu estou falando da Noruega, da Espanha, Bélgica e Suíça, que taxam riqueza. A riqueza é o patrimônio em dinheiro. Então você começa a comprar imóvel, você começa a investir em carros, obras de arte, que é um mercado que não é taxado. Então o que pode acontecer? Você ter... E acontece aqui no Brasil, a gente vê aí políticos com imóveis que valem milhões, e aí pega o valor declarado é 100 mil, porque o cara fala, eu paguei isso. Enfim, então o que pode acontecer? Você pode ter um aumento de preço imobiliário, que é pior para a sociedade, por questão de fuga de impostos. Então, cuidado. Total. Quando você faz uma ação do governo, você tem resposta dos agentes do mercado. Sim. Então, é a mesma coisa, aquele exemplo bobo. Vamos botar o salário mínimo. Você acha pouco o salário mínimo de R$1.000? Eu acho muito pouco. Muito difícil uma pessoa viver em São Paulo com R$1.000. Mas se você botar em R$10.000, você traria desemprego, porque as pessoas não geram produtividade suficiente para pagar isso. Então eu tenho muito medo dessa assim, olha, vamos acabar com a farra, né? A gente viu o Collor falando isso, os Marajás, depois a gente viu a esquerda fazendo isso no Mensalão, no Petrolão. Eu tenho muito medo com essas balas de prata. O que a gente precisa é de uma reforma séria, o que a gente precisa é entender que o nosso sistema tributário é um caos, a gente cobra na origem e cobra no destino. Sim. Nenhum país desenvolvido cobra na origem, nenhuma economia recente cobra na origem, e é muito desigual. Se você tiver um bom lobby, você paga pouco. Por quê? Porque você tem bom lobby, aí você tem as bancadas que defendem interesse. Então, a burocracia que foi criada no Brasil, ela ajuda a corrupção. Pra você ter uma ideia, um banheiro, se quiser fazer um banheiro aqui na Jovem Pan, tem 23 itens de regulação. E vem o fiscal depois. E vem o fiscal e pode multar isso é Estado mundo. Grande. Isso é Estado Grande. Aí o cara pode te multar. Pode te multar. Aí abre brecha para... Eu não acho que o americano é mais rico, porque geneticamente ele é melhor do que o brasileiro. Mas eu acho que as regras do jogo em determinados países facilitam isso. Você pegar a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, tem até famílias que foram separadas por conta da ditadura da Coreia do Norte. A Coreia do Sul virou um país, uma grande economia. A Coreia do Norte uma porcaria, porque são as regras do jogo. Exatamente. As regras do jogo fazem total diferença. Mas a regra do jogo foi o que permitiu o Brasil virar esse paraíso fiscal hoje dos ricos. Eu concordo com o Sami de que a melhor maneira da gente acabar com essa injustiça, onde um rico só perde cerca de 8%, uma pessoa milionária perde cerca de 8% do que tem com imposto, enquanto um pobre perde mais de 40% muitas vezes, a gente só vai acabar com esse tipo de injustiça com uma reforma tributária, como o Sami falou, e uma reforma tributária que em algum grau passe sim a cobrar mais dos ricos, isso é inevitável. Agora, claro que... Mas não é com imposto sobre fortuna. Vai ter fuga dos caras. Não tô... Os caras vão sair do país. Eu acho que o imposto sobre herança. Não sai, essa lenda de que sai do país é muito lenda, gente, porque não tem nenhum outro país com... vai pra Argentina, vai pra Argentina agora. Os caras estão vindo pro Brasil de cometa. A França adotou... Foi o que o Lewis Hamilton fez. A França adotou esse regime, começou a ter fuga, voltou atrás. É lógico, a França voltou atrás. Lewis Hamilton mas não adianta. Saiu do Reino Unido, foi morar na Suíça. Sabe qual que é a média de arrecadação dos países que fizeram isso? 0,3%, assim... Muda muito pouco na arrecadação. Nada. Eu não sou contra a ideia. O que eu tô falando é que esse tipo não
funciona. A gente precisa repensar. Pera aí que faça uma reforma. Abriu a porta aí. Abriu a porta. Essa mansão sua. Passar um WD aí na porta. O Michael Myers. Essa mansão dele. Fecha aí, Olha lá, ó. minha celinha. Mini Guga. Passa um WD aí que tá ruim. A mansão aí do Guga. A mansão dele aí, vão taxar essa mansão aí. Exatamente. Você vai ver o que vai Quero ver acontecer. ele pra Suíça. Vou mandar o Boulos aí, ó. Os Noblas vão ser taxados. O Boulos vai entrar aí, ele tava de sapatênis querendo a prefeitura, agora ele voltou, vai invadir aí Vai sua de casa. chinelo. Vai de Tava todo bonitinho, Porta aquela tá barbinha. rangindo. Agora vai de Raider aí. Isso, ele vai chegar aí com a turma lá. Olha lá, ó. Já não tá mais nesse estilo, Taxar as Boulos. grandes Já fortunas. falou bem do bigode. Falou. Olha a carinha dele. O que mais? E a vacina, o Guga? Essa vacina agora, essa treta, porque vocês viram que ontem o Bolsonaro estava inaugurando exposição de terno, enquanto a gente está chegando aí a 180 mil mortos. É complicado, porque, querendo ou não, o governo passou a fazer uma campanha de sabotagem da vacina. E a gente está tão atrasado nos pedidos de insumo e de seringa, que a previsão é que a gente só vai receber as seringas daqui a 60 ou 90 dias. Isso se a licitação, que ainda não terminou, terminar hoje, essa semana. Então a gente está muito atrasado. Enquanto o Reino Unido hoje começa a vacinar, a gente vai receber seringa daqui a 60 dias, sendo otimista. E o Dória, ele está com uma cascatinha de que vai vacinar todo mundo. Ele está colocando aí um prazo que parece real, porque não dá para você acreditar que a gente vai conseguir ter seringa para todo mundo, que a gente vai conseguir levar a vacina para todos os municípios. O Dória, ele sabe que com essa história da vacina, ele está aumentando muito a popularidade dele. Ele está passando a ser uma pessoa muito mais conhecida, né? Nesse sentido de ser mais conhecido. Quando eu conversei lá com o Maurício do Big Data, ele falou isso, mais do dobro de brasileiros hoje conhecem o Dória por conta desse palco aí que está sendo essa discussão sobre o Coronavac. E aí ele está com essa de que vem aqui, vem se vacinar, mas essa data pode não ser cumprida. Não tem nem a fase 3, eles nem, a vacina mais atrasada das 4 é o Sinovac. Primeiro eles têm que eu acho muito importante nesse momento a gente passar a palavra ao governador, Dória. ao governador João Dória. Emílio Zurita, grande vendedor. Muito obrigado. Sempre. Me inspiro em você, desde muito a época obrigado. de TV Map. Você muito obrigado, governador. Muito obrigado pelas palavras. Melhores táticas Gostaria mercadológicas. que você fosse diretamente ao ponto, governador. Mas é de praxe eu reconhecer meu interlocutor. Muito obrigado. E Guga Noblar, obrigado pelas palavras elogiosas, reconhecendo a condição de mercado. Sempre à frente da curva, né? Então, portanto, queria te perguntar, num cenário hipotético, que será eu, com as minhas belas unhas da curadoria de Ulisses contra o obscurantismo negacionista do Bolsonaro vírus, você votaria em mim? Você acha que eu seria capaz de aglutinar a frente ampla visando 22 ou não? Dória, você precisa primeiro diminuir sua rejeição em São Paulo. E você está com tanta rejeição em São Paulo hoje, o Bolsonaro tem mais do que você, mas você está com tanta rejeição em São Paulo hoje, que uma das ideias que eu já percebi aí das pessoas que estão à sua volta é colocar você na cola do Covas. O Covas está mais popular do que você agora. Bruninho. Então use o Covas para tentar diminuir a sua rejeição. Se você conseguir diminuir a rejeição em São Paulo, aí você talvez tenha uma chance de derrotar o Bolsonaro ou qualquer outro nome aí mais centro-direita que possa concorrer. Claro que você tem um grande grupo hoje político já bem articulado, já está se articulando junto ao DEM, talvez seja hoje, entre os possíveis candidatos, o que está mais bem articulado para ter uma base de apoio aí na próxima eleição. Mas sua rejeição está muito grande, isso é perigoso, e a gente tem outros nomes aí do centro-direita querendo surgir, tem o Luciano Huck que pode tomar esse posto. Que tem. Não sei, Dória, tá difícil para você hoje, porque sua rejeição subiu muito, mas por conta aí do Coronavac você tá ficando mais conhecido, que é um ponto positivo aí para você. Mas, ô Guga, esse ponto positivo aí do Coronavac, você não acha que pode ser também, talvez os adversários dele possam jogar contra na questão dos testes? Porque todo mundo jogou em cima do governo federal o lance daqueles 6 milhões de testes que estavam para vencer, não sei se venceu, só que esperando aí governos estaduais fazerem o pedido para o governo federal. E o Dória talvez não quis para não dar
o braço a torcer, falar que pediu ajuda do governo federal a esses testes aí. Ele não poderia ter feito esse pedido para o governo federal e tá usando esses testes e não só querer se vangloriar de estar trazendo uma vacina para cá? Esse teste, se a gente parar para ver, o vacilo, o governo está dizendo, olha, eles não pediram, os estados não pediram. Exato. Porém, o governo também não sabia que estava para vencer. O governo só percebeu que estava para vencer quando já estava para vencer. Tanto que ele agora prorrogou o prazo de validade, foi até o laboratório, pediu para o laboratório prorrogar o prazo de validade para os testes poderem ser usados. Se o governo soubesse que estava para vencer, ele já teria dado um jeito de falar aqui para os estados, olha, tá para vencer, usem logo. Mas não fez isso. Então teve uma falha. Não dá para jogar nas costas do governo federal se não houve pedido, né? Tava lá à disposição. Não, mas imagina, o negócio tá para vencer. O governo só percebe faltando uma semana. Tanto que o governo correu e conseguiu prorrogar o prazo. Mas por que o governo fez isso praticamente quando já estava vencido? Porque o governo sequer sabia que em Guarulhos, dentro de um balcão, haviam quase 7 milhões, são 6 milhões e porrada. Quase 7 milhões de testes para vencer. E fora essa história do teste, a gente está tendo uma série de bate-cabeça lá com o Eduardo Pazuello. Ele era um cara que a única justificativa para ele ser o ministro é que ele era alguém capacitado porque era bom de logística. E ele não está se mostrando bom de logística. As próprias seringas, elas só vão chegar daqui a 60 ou 90 dias. A gente vai atrasar em 3 meses o que a gente poderia estar começando daqui a algumas semanas, que é a vacinação. Não é assim também. Você sabe que eu fico triste, Guga Noblar, meus queridos amigos da mesa? Dos caras fazerem essa política com saúde pública, cara. Esses caras não têm coração, né? Esses caras não têm coração, a gente cara. demora aí com a licitação, o cara tá fazendo política com saúde pública, com o nego que tá com medo de sair de casa, se cagando de medo desse coronavírus, deixaram a gente apavorado e agora estão fazendo política. Não só política, pra ver mas quem vai valer, ser. né? Sim. Sem contar o roubo. Sem contar o roubo. Sem contar o roubo. Eu nem tô contando o roubo. Sem contar o roubo. Eu tô falando o seguinte, desses caras trazer esperança, nem pediu a fase 3, oferecendo aqui, o outro lá brigando, um na carona do outro, os dois ali brigando, com um cara se cagando de medo do coronavírus, com um velhinho dentro de casa, com um filho que não deixa o pai. Tem um monte de filho que não consegue deixar o pai de 90 anos em casa. Torcendo pro outro pra vacina dar errado. Torcendo pro outro pra não ter vacina. Comemorando Isso é uma coisa que noja, gente. Dá até vergonha de você chegar e de fazer um programa e ter que falar disso. Porque no final das contas, né, meu? No final das contas é um monte de gente que tá apavorado com o negócio. Lotando. O negócio. O cara ele quer ganhar com isso, entendeu? O cara, quem vai ganhar com o mundo inteiro perdeu com a pandemia, perdemos vidas, perdemos empregos, mas o político quer ganhar. Ele quer sair melhor do que ele entrou. Todo mundo perdeu, mas o político quer ganhar. Nunca Dilma fez tanto sentido. É vergonhoso. Ô, Guguinha, obrigado, hein, meu velho. Tamo junto, Emílio. Obrigado pelo papo. Infelizmente é isso mesmo que você falou, cara. Estão politizando e nenhum país do mundo politizou tanto quanto o Brasil. É um negócio assustador. É um negócio assustador isso aí. É assustador. Ontem a gente conversou aqui com o presidente da Anvisa lá. Sim. E ele passou tecnicamente o negócio e tal, mas aí a gente vê notícia e tal. É feio. Ô, Guga, obrigado pelo papo, hein? Tamo junto, galera. Obrigado. Vamos resolver logo isso aí. Ano que vem, Brasília, hein? Ano que vem vamos fazer o nosso esqueminha aí. Vamos nessa. Vamos? Tamo junto, Emílio. Vamos falar com o papai. Papai tá louco, tá quebrando a emissora inteira aqui, quebrando o vidro, quer fazer não sei o quê. Precisa sobrar um dinheirinho pro Pânico. Se a gente durar... mas... Se a gente voltar, né? Se a gente durar até lá, vamos fazer um negócio legal aí em Brasília. Vamos nessa. Em Brasília. Valeu, Guga. Um abraço pra você, meu velho. Valeu, galera. Obrigado aí pela colher de chá. Valeu. Guga, diretamente de Brasília, conversando com a gente. Belo queixo. Aqui no Pânico.